Bom dia a todos. Recentemente eu comentei a respeito da decadência da extrema-direita no mundo e falei do porquê não está dando certo. E houve vários comentários e sugestões e eu resolvi hoje complementar os motivos que a centro-direita não está dando certo. Nem no Brasil não deu certo com o ex-presidente Bolsonaro e em diversos outros países que são verdadeiras potências. Então eu gostaria de relembrar como que surgiu essa questão da centro-direita e por que ela não está dando certo. Isso é importante a gente saber por que não dá certo o projeto liberal da centro-direita em nenhum país do mundo, inclusive. Então vejamos, a questão da centro-direita teve o início na década de 80 na Inglaterra com a primeira-ministra Margaret Thatcher. A Thatcher privatizou todos os serviços públicos e diminuiu substancialmente o tamanho do Estado. Então, o que acontece quando você faz isso? Nos primeiros anos, como há recursos que vieram de venda das empresas, a população não sente nenhuma mudança para melhor. Só que a partir do quarto, quinto ano, com a privatização dos serviços, eles começam a se tornar piores. Então, qual a situação hoje da Inglaterra? Assumiu um governo de centro-esquerda e hoje a Inglaterra tem um alto endividamento acima de 100%, a economia está estagnada e vejam, esse processo começou na década de 80, se fosse um negócio bom, eles teriam 40 anos para melhorar e não melhorou. Então houve uma mudança de governo esse ano e assumiu um governo de centro-esquerda trabalhista. Outra questão, com relação à Argentina, os políticos aqui da ultradireita, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, os outros candidatos a presidente da ultradireita, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, vivem falando que a Argentina está bombando. Eu não sei de onde que eles estão tirando essas informações. Vejam, a Argentina assumiu o presidente Javier Milei. Ela captou recentemente 25 bilhões direto do Tesouro Americano porque ela não consegue captar dentro do FMI porque não tem reservas e não tem garantias. E ela vive descumprindo diversos acordos de empréstimo. Vejam só, o Carrefour está se retirando da Argentina, está fechando 700 lojas, eles querem repassar para alguma outra empresa. O Burger King, o Starbucks, a Petrobras, uma dezena de outras empresas estão correndo da Argentina. Se ela tivesse bombando, como está falando o pessoal aqui, o presidente Bolsonaro, os deputados da ultradireita, por que essas empresas estão saindo da Argentina? Por que a Argentina pegou 25 bilhões e o câmbio dela está incontrolável? Quando o câmbio está incontrolável, significa que as empresas não têm confiança na política do governo. E é o que está acontecendo. Nível de desemprego alto, nível de miséria alta, baixo estímulo para comércio e indústria. O que acontece? As empresas se retiram do país. Então o projeto ultraconservador, ultradireita do presidente Javier Milei não está dando certo também na Argentina. Ela está pior do que quando ele assumiu. E vou mais longe. Se ele tivesse tão bom, ele não teria perdido as eleições no mês passado na província de Buenos Aires, que é a mais populosa e mais rica da Argentina. Ele perdeu a eleição para um candidato de ultra-esquerda e possivelmente corre o risco do ano que vem nas demais províncias, porque ele não está indo bem. E outra coisa, há denúncias fortes de corrupção envolvendo a irmã dele. Então vocês vejam que todos os exemplos que são pegos aqui pela ultradireita, se vocês buscarem as informações verdadeiras, não estão corretas. A Argentina não está bombando, muito pelo contrário, ela está afundando rapidamente, mais do que estava antes com os outros governos. Ao contrário do que diz o pessoal aqui, os candidatos a presidente da ultradireita. Vocês já pensaram se assume aqui no Brasil
ou tivesse sido reeleito o presidente Bolsonaro, nós estaríamos na mesma situação da Argentina hoje. Mesma situação, porque não existe. Quando você começa a fazer esse tipo de privatização e de acabar com o tamanho do Estado, acaba dando nisso, as empresas vão acabando se retirando. E é o que está acontecendo com a Argentina hoje. Ao contrário, inclusive, do que o Bolsonaro disse quando o presidente Lula assumiu, que aqui em 6 meses ia tornar a Venezuela. O Brasil está há milênios longe da Venezuela. O Brasil está entre as potências do BRICS, está decolando, inclusive, empresas vindo para cá investir, N empresas, inclusive, e nós não estamos vendo nenhuma empresa saindo do Brasil, como está ocorrendo com a Argentina, sinal de que a política interna e externa está corretíssima. A Austrália, um país desenvolvido, assumiu um governo de centro-esquerda também recentemente. Canadá, país super desenvolvido, uma potência, assumiu um governo de centro-esquerda também. Aqui no nosso continente, na América Latina, o governador do estado de São Paulo, ex-presidente Bolsonaro, costuma idolatrar a Argentina, onde tem um governo de centro-direita, que é o do Javier Milei. Vejam só, a Argentina já teve 2 presidentes de centro-direita e assumiu esse terceiro, Javier Milei. A Argentina está num estado deplorável. Ela captou 25 bilhões direto do Tesouro Americano porque ela não tem garantias, não consegue tomar direto do FMI. Várias empresas estão se retirando. O Carrefour, que tem 600 lojas, está tentando vender a operação na Argentina, o Starbucks também, e uma infinidade de outras empresas. E eu pergunto, se a economia da Argentina tivesse bombando, por que ela precisou pegar 25 bilhões? O câmbio dela está descontrolado, o nível de miséria está altíssimo e de desemprego. Eu pergunto, qual o exemplo que a Argentina pode dar para o Brasil? Nenhum. Então, os políticos aqui da ultradireita, do PL, do Centrão, governadores da ultradireita, vivem elogiando a Argentina. Hoje o Brasil está crescendo a 2,5%, 3% ao ano, uma reserva de 350 bilhões, desemprego em torno de 5,8%. Nós estamos de vento em popa, com sanções americanas. Então, o Brasil está indo muito bem com o governo que está hoje. E vou mais adiante. O Chile, por exemplo, houve um presidente que adotou uma mudança na Previdência que o posto Ipiranga do Bolsonaro queria implantar aqui no Brasil, que é privatizar a Previdência. Perguntem, consultem e vejam como que está a questão dos aposentados e pensionistas do Chile, se eles gostaram do novo sistema. Não, por quê? Quando você privatiza esse tipo de serviço de previdência, quem toma conta, quem é a empresa que toma conta, ela não vai repassar todo ano os valores de correção que há decorrente da inflação. E era esse o objetivo do Paulo Guedes, desindexar os aumentos que tem todo ano dos aposentados do aumento do salário mínimo, para que em 4, 5 anos haja uma defasagem e caia o déficit da Previdência. E a outra ideia que ia ser posta em prática, graças a Deus não pôs, era transformar isso em previdência privada e acabar com o INSS dentro do Estado. Então a agenda liberal, por que ela não dá certo na Inglaterra, não deu certo no Canadá, não deu certo na Austrália e em outros países que eu vou citar? Porque quando você diminui o tamanho do Estado e privatiza, as empresas não conseguem ficar reinvestindo aquele valor. E, com o tempo, os serviços ficam pior. A aposentadoria fica pior, serviços de saúde fica pior, de educação fica pior. E se fosse bom, esses governos não teriam caído. A França, por exemplo, o presidente Emmanuel Macron assumiu há 8 anos, agenda ultraconservadora de direita. Pergunta a situação da França hoje.
área agrícola e industrial estagnada, dívida acima de 120%, crescimento zero